eles cederam, eles abriram a mão, não passaram, a revolução deles não passaram apenas de ideias, eles não agiram. Chegaram a agir, mas enfim, cederam. E no forte de Copacabana já houve tiroteio, já houve tiro, né? Já houve ataque, na verdade. Quando houve esse ataque, a República, o governo, entende que são revoltosos e contra-ataca. Nisso, eles já pensam numa rendição. Como maneira de se renderem, eles pedem que os contra-ataques cedam para eles manterem contato com... É Marechal Hermes? Eu acho que é Marechal Hermes. Com Marechal Hermes. Eles pedem para cederem o contra-ataque, para eles continuarem com os contatos com Marechal Hermes para ver o que eles iriam fazer. Eles não pararam. Eles continuaram a brigar, eles continuaram o embate, né? E a fortaleza de Santa Cruz também começou. Então havia embate por terra, por mar e de Santa Cruz. Então já tinha dado o primeiro tiro, a briga já tinha começado. De fato, a briga já tinha começado. O que Minas Gerais também, os encouraçados de Minas Gerais e de São Paulo também entraram com 2 destroyers e tal. Então o que tinha que ser feito? Não tinha mais nada para ser feito. A revolução começou e agora Siqueira Campos, que é nome de rua em Copacabana. Eu não tenho ideia de como essa cena aconteceu. O autor, ele narra um pedacinho assim entre 5 linhas no máximo. Mas quando eu li, eu logo imaginei um filme assim hollywoodiano na minha cabeça. Bom, quando eles começaram a ser... Quando eles viram que estavam acuados por tanto poder bélico, eles se sentiram acuados. Aí o Siqueira Campos vem e fala uma frase que ficou marcada nos documentos. E eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês, que vai esclarecer mais como é que se desvence, como é que aconteceu a marcha dos 18 do Forte de Copacabana. O autor fala: acuado pelas tropas legalistas por terra, mar e ar, eles desobrigaram seus comandos. Tropa legalista eram basicamente as tropas do governo, que estavam contra eles. Aí ele fala que o Siqueira Campos desobriga, tira a obrigação de todo mundo de estar ali e de atuarem contra. Ele simplesmente fala assim: o governo vai iniciar as hostilidades contra o forte, com elementos os mais terríveis. A hora tocou. Quem quiser partir, o governo garante a vida. Quem quiser ficar, fique. Mas posso prevenir de que nada bom nos espera. Quando o cara tá no forte, no meio de uma briga, ele olha pra fora do forte, tá cheio de canhão, de destroyer, Santa Cruz, Fortaleza Santa Cruz, mandando bala, os encoraçados de Minas Gerais e São Paulo, lá. O pessoal vê que o Siqueira Campos simplesmente falou assim: quem quiser ficar, fique. Quem quiser ir embora, pode ir embora, vá tranquilo. Mas quem quiser ficar, fique. E a gente não garante nada de bom. Todo mundo meteu o pé. É óbvio. O cara simplesmente falou assim. E todo mundo meteu o pé. A princípio ficaram 14... o texto fala de 16 pessoas que ficaram. De 16 militares que ficaram. Só que quando... o nome da marcha é Marcha dos 18. Pelo que eu entendi, os outros 2 foram civis. E os 16 foram militares. Então assim, aconteceu isso, o pessoal foi embora, ficaram 16 no forte, contando com o Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Desceram para marchar. Nisso que eles marcharam, tinha civil no meio da marcha. E o autor, né, narra com uma citação, ele cita aqui no texto um pedaço de um texto de Carone, a qual ele narra como é que foi a marcha dos 18 em plena
Copacabana. Aí ele começa a narrar. O tiroteio durara meia hora. A carga de baionetas decidiu a ação em menos de 5 minutos trágicos, indescritíveis e cheios de horrores de fim de combate à arma branca. Isso é o texto do Carone citado dentro do texto do professor Mário. Então, assim, muitos canhões, muitos tiros, muitas balas. A guerra durou o embate durou meia hora. Não me desceu muito bem. E no final do texto ele fala que fim de combate à arma branca. Bom, existe uma foto na internet que foi tirada em Copacabana, da marcha, quando eles estavam indo combater. Quando os militares, junto com os dois civis, estavam indo combater. Quem está na foto é o Tenente Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Newton Prado e o civil Otávio Correia. Se você olhar para a foto, não tem arma branca, só tem revólver. O que o Carone me deixou meio em dúvida. E meia hora de briga? Eu acho que não, hein? Isso me incomodou um pouquinho. Pesquisando na internet eu vi um texto que é Inquérito Policial Militar, interrogatório do Tenente Eduardo Gomes, 12 de julho de 1922, que conta o inquérito que o Eduardo Gomes passou 12 de julho, logo após a batalha. Eu acho que a batalha foi 5 de julho, se eu não me engano. A batalha foi pouco depois. A batalha foi 5 de julho, o inquérito foi no dia 12. Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Ou foi em junho ou foi em julho. Aí acontece a batalha, né? Todo mundo morre, só fica Siqueira Campos e Eduardo Gomes vivo. Os dois eu acho que levaram tiro. Pelo menos saíram feridos a tiros. O Eduardo Gomes vai e faz esse relato sobre a batalha e fala que a batalha durou 1h30. Carone, você não me convenceu, mas tudo bem. Aí depois ele diz, que eu já falei, que alguns desses movimentos não passaram de intenções abortadas antes mesmo de se efetivarem, como foi o caso do 1º Batalhão de Engenharia. E na Vila Militar, o levante também não logrou sucesso. Ou seja, não foi uma ação isolada. Aconteceu nos batalhões do Rio de Janeiro. Aconteceu no batalhão do Rio de Janeiro. Era uma ideia que estava se popularizando. Não estava se popularizando, estava pegando corpo já. Só que em muitos lugares ela não se concretizou. Em Forte Copacabana, essa foi a primeira ação heróica que aconteceu em 1922 sobre o tenentismo. Então, assim, a gente tem o Forte Copacabana como o mito inicial, como o ponto inicial para se estudar o tenentismo dentro da Primeira República, é claro. E o autor também fala da questão que eles não eram muito organizados em questão de um batalhão como se comunicar com outros, se organizarem assim, manterem uma forma de mais concisa, mais concreta de como atuarem juntos. Isso não houve. Pelo menos não nesse primeiro momento, isso não houve. E o autor ele critica essa falta de organização. Na página 319 ele fala: todos esses movimentos não partiram de uma ação conjunta sistemática, mas comungavam da mesma motivação, denominada por eles de revolução. Ao meu entender, não foi uma revolução. Eles fizeram uma reforma, eles mudaram muita coisa, mas uma revolução de fato não foi feita. Aí, pra gente entender também a questão do tenentismo, o tenentismo também aconteceu, o autor também fala sobre o levante que teve em São Paulo, fala sobre a Coluna Prestes, que é um desdobramento desse tenentismo. É muito interessante a gente estudar tudo isso. O Miguel Costa, é isso. A coluna Miguel Costa, que chegou ao Foz do Iguaçu, encontrou com a coluna Miguel Prestes.
Enfim, essa ação aconteceu no Rio de Janeiro. O que não quer dizer que o resto do Brasil estava por fora, não, porque em São Paulo, 2 anos depois, tivemos o Levante, teve o Levante de São Paulo, ou a Revolução de São Paulo. Esses nomes realmente eles não me importam muito. O que importa é entender o contexto, como aconteceu o movimento, para explicar a República. O foco é explicar como aconteceu um pouco da crise na República, enfim. Aí em São Paulo aconteceu também um embate, eles se organizaram, se revoltaram, né? Conseguiram, eu não sei se foi por acidente, mas o prefeito de São Paulo se mandou para o interior e a cidade ficou no colo deles, dos tenentes de São Paulo. Aí nisso o governo abre fogo, eles basicamente bombardeiam o estado de São Paulo e acontece muita coisa ruim, o pessoal fica em histeria e tudo mais. Aí com isso tudo eles não se rendem, vão para Foz do Iguaçu, e em Foz do Iguaçu, essa coluna que saiu de São Paulo, Miguel Costa, vai para Foz do Iguaçu, e lá eles se encontram com a coluna Prestes, e lá se forma outra coluna Costa Prestes. Mas o interessante também seria a gente pensar como e por que eles correram pelo estado, e a maior concentração de estado que eles correram no Brasil foi no Nordeste. Porque era no Nordeste que estava a maior concentração de votos de cabresto. Então, era interessante eles agitarem aquele povo de lá, entendeu? O povo de lá sobre as questões da República. O tenentismo, ele também serviu... A ideia principal dele era acabar, como já dito, era acabar com essa ideia de república oligárquica. Só que a questão do Rio de Janeiro foi diferente, porque conforme aconteceu essas revoltas e não deram muito certo, ao contrário de enfraquecer as oligarquias, eles fizeram as oligarquias ficarem mais fortes e unidas, porque os tenentistas começaram a ser um corpo estranho no meio político. No campo político, os tenentistas eram vistos como revoltosos, como os errantes. Então, a política começou a se afastar dele, eles eram basicamente um corpo estranho na política da República. O meio geográfico é interessante a gente pensar também, porque... Por que eles foram para Foz do Iguaçu?